Tiago capítulo 4, versículo 1, Tiago escreveu assim: de onde vêm as guerras e pelejas que há entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Na versão, essa é a versão ACF, na versão revista e atualizada está escrito assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão nos prazeres que militam na vossa carne. E falando de uma forma mais atualizada, ou de uma forma mais clara para os dias atuais, é como se o apóstolo tivesse dizendo assim, o escritor tivesse dizendo assim: de onde saem tantos problemas para a sua vida? As lutas, as guerras que você vive no casamento, no trabalho, com seus parentes, com seus familiares, com conhecidos, às vezes até com desconhecidos. A guerra que às vezes a pessoa tem com ela mesma, os conflitos interiores que existem. Existem pessoas que vivem conflitos internos. O que gera isso? É isso que a Bíblia está falando. O que gera isso? O que faz esses problemas surgirem? Tem gente que, diz assim: poxa, minha vida está uma luta, minha vida está uma guerra, etc. e tal. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu estou com dívida, agora o médico falou que eu estou assim, eu estou assado, o colesterol está alto, a glicose está alta, e a pressão está assim, está assada, e aquilo outro. De noite eu não consigo dormir, tantos problemas e problemas, em casa está uma guerra, minha esposa não me entende, eu não entendo a minha esposa, eu não entendo meu filho, guerra, luta na rua, luta em casa, luta dentro. De onde vem isso? De onde vem? Como nascem? É isso que a Bíblia está mostrando. Como é que esses problemas nascem? Pense você, os seus problemas, quais são as principais guerras que você está vivendo hoje? Normalmente a explicação estará nessa passagem aqui. Esses problemas nascem dos prazeres que militam na nossa carne. O que significa isso? Eles nascem de atitudes que nós tomamos, de escolhas que nós fazemos, de decisões que nós tomamos por causa da natureza corrupta. Porque a natureza humana, ela é corrupta. Começou lá em Adão, ela se tornou corrupta quando Adão pecou. E todos nós somos filhos de Adão. E o mundo passou a crescer, a humanidade cresceu torta a partir de Adão. Então, de que problemas nós estamos falando que nascem desses prazeres da carne? A gente pode listar aí agora. É a natureza humana que é corrompida, né? Esse é o primeiro problema que a gente tem, a corrupção humana. E aí vem só algumas coisas que a gente listou aqui, ó. Desejos egoístas. O que são desejos egoístas? Você acaba tomando decisões que são guiadas pelo egoísmo, quando você pensa mais no seu bem do que no bem do seu semelhante.
E isso pode acontecer dentro de casa, isso pode acontecer com seu marido, esposa, no relacionamento conjugal, pode acontecer entre pais e filhos, entre irmãos. Por exemplo, no caso de Caim e Abel. Caim sentiu inveja de Abel. Primeira guerra que teve no mundo foi ali entre dois irmãos. Caim teve inveja de Abel. A natureza dele teve essa inclinação por invejar o irmão e ele matou o irmão. Aconteceu o primeiro homicídio registrado na história. Então o homicídio não começou na mão que pegou a pedra e foi lá na cabeça do outro. O homicídio começou aqui dentro. Começou no interior de Caim. E é onde começam os problemas. É a carne corrupta. Então, nós falamos aqui de desejos egoístas que fazem com que a pessoa vise o prazer dela sem se preocupar com a outra pessoa. A traição, por exemplo, é isso. A pessoa quer prazer, mas quando você é egoísta, ou quando alguém é egoísta, o prazer dela custa a dor do outro. Mas ela não olha para o outro, ela não quer saber se aquilo vai causar dor na outra pessoa, desde que ela tenha o desejo dela satisfeito. É um prazer injusto. O adultério é o exemplo disso. A pessoa trai porque ela quer prazer a todo custo, ainda que o custo do prazer de 2 faça 50 chorarem depois. Sim ou não? Você já reparou que no adultério é isso que acontece? 2 sentem prazer, dezenas choram. Mãe, pai, irmãos, filhos, sobrinhos, parentela, todo mundo geme porque vê o casamento acabando, se destruindo. Um monte de gente geme porque 2 sentiram prazer. É o egoísmo. Então, às vezes as pessoas dizem assim: o diabo isso, o diabo aquilo. O diabo, ele só fica esperando você errar. O diabo não pode errar por você. O mundo espiritual não pode, seja Deus ou o diabo, o mundo espiritual não pode interferir nas nossas escolhas. O mundo espiritual pode sugerir escolhas, mas interferir não. Porque tem uma coisa que Deus nos deu ao ser humano que se chama livre-arbítrio, e isso é intocável, Deus respeita. Por isso que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Ele não se impõe. E por isso que também está escrito: não deis lugar ao diabo, porque o diabo não pode tomar lugar, ele só pode entrar onde lhe é dado lugar. Compreende, sim ou não? Então a vontade, aliás, o livre-arbítrio é intocável. Então, quando as pessoas dizem assim: o diabo fez isso, o diabo fez porque ele encontrou lugar. Ele só fez porque você deu vazão para ele fazer. Ele fica ali ao redor, procurando uma brecha. Se der, ele vai fazer o quê? Ele é diabo, é o papel dele. Veio para matar, roubar e destruir. Bem, ele não faz. Mas o ser humano dá lugar. Paixões descontroladas. Às vezes você vê uma pessoa que, em nome de um sentimento descontrolado, a pessoa ignora todos os sinais, tudo que é ético, tudo que é moral, tudo que é justo, ela joga para trás pai, mãe, tudo, e se entrega a uma paixão, e faz um monte de bobagem, põe tudo a perder, mete os pés pelas mãos. Invejas e cobiça. Você sabe que a inveja, por exemplo, a gente fala assim, sexta-feira a gente está fazendo aqui o trabalho forte contra o espírito da inveja, porque a inveja é um demônio, é um espírito. Nessa sexta-feira nós vamos estar combatendo esse espírito de inveja aqui às 8 da noite. Mas a inveja não é algo exclusivo de quem tem encosto, não. Qualquer um de nós está sujeito a sentir
Inveja, e eu duvido que tenha alguém aqui que nunca foi tentado a invejar. Mas, também, se você tiver domínio sobre, melhor dizendo, a sua carne, você pode até ser tentado a invejar, mas se tiver nascendo um sentimentozinho de olhar para a vida do outro e querer o que o outro tem, desejar, cobiçar, você já diz, opa, está amarrado, isso aí não é de Deus não. Que Deus abençoe o fulano, em nome de Jesus, que ele seja muito honrado, que Deus abençoe a vida dele. Pronto, você já combateu o espírito da inveja, porque qualquer um está sujeito. Compreende, sim ou não? Guerras e brigas, todas as guerras que há no mundo, desde as guerras entre nações, as guerras que existem dentro das casas, todas as guerras procedem da carne, procedem dos prazeres da carne, das cobiças da carne, dessa natureza corrupta, a natureza humana. Aí alguém pode dizer assim, poxa bispo, então agora eu estou entendendo que os meus problemas nascem disso. E eu vou, por exemplo, fizemos uma lista aqui das consequências desse tipo de pecado, desses desejos, dessas paixões, dessas invejas. Por exemplo, consequências disso: relacionamentos se destroem, casamentos terminam, amizades terminam, pais, até hoje, aliás, tem casos de pais que já estão há anos sem falar com o filho, o pai não fala com o filho não fala com o pai, um irmão não conversa com outro irmão, tudo por causa da carne, é orgulho, é o egoísmo, não cede, mágoa, sim ou não? Não se perdoa, a pessoa não perdoa a outra, ela sofre, mas ela não perdoa. Então, vícios autodestrutivos, todo vício nasce, o bispo Renato falou aqui, se eu não me engano foi no domingo, que o vício, todo vício ele vem de um prazer, ninguém tem vício em algo que não lhe dá prazer. Então é uma coisa ligada à carne, é um prazer da carne, e é algo destrutivo, que cria problema para a pessoa. Decisões erradas nas finanças que geram dívidas, a cobiça, a pessoa vai dar uma voltinha no shopping, e vitrine do lado de cá, vitrine do lado de lá, uma mais bonita para a outra, tem funcionário na loja só para arrumar ela, tem profissional que sabe colocar a roupa do lado certo, tem um manequim certo, tem a iluminação exata para fazer encantar os olhos. Então você passa no shopping de um lado do outro, a carne salta, e às vezes a pessoa não tem nem necessidade de algo, mas por causa desse descontrole, dessa compulsão, essa carne que fica ali, ela pega o cartãozinho e... Agora é assim, é só encostar, parece uma varinha mágica. Só encosta agora. Está virando igual varinha mágica assim. A pessoa passa lá, bota o valor, você só faz encosta. Aí sai com as sacolas ali. Aí passam 30 dias, vem a fatura. Meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso? Ou então assim, meu marido vai me matar, ou minha esposa vai me esganar. Quem criou o problema? Foi o diabo? Não, foi a pessoa que não teve controle e cedeu a sua carne, e porque quis, mesmo sabendo que a mão não alcançava, mas ela foi lá e fez a dívida, e depois ela chegou, oh Deus, eu não aceito esse diabo. Que diabo? Que diabo? O diabo nem entrou na loja, o encosto ficou lá fora esperando, só assim, lixando a unha. Que diabo? É a pessoa que faz, é a pessoa que sabe, ela sabe fazer conta, ela sabe matemática, ela sabe que não tem como com o salário aqui você pagar isso aqui, com a renda aqui você não tem como pagar isso aqui, mas ela meteu os pés pelas mãos.
Não é o diabo vai fazer o papel dele, mas é a pessoa, é a carne. Insatisfação por se comparar gera problemas o quê? Emocionais. A pessoa fica olhando para a vida do outro, se comparando, compara a beleza, compara o cabelo, compara o carro que a outra tem, a vida que a outra tem, e aí começa a viver problemas internos, não sossega, não fica satisfeita com nada. É a carne. Engano, furtos, que podem gerar o quê? Problemas com a justiça. A pessoa se enrola toda, faz um monte de bobagem, faz falcatrua, depois vem a cana, a polícia, a justiça, é ela que criou o problema. O que o diabo faz é sugerir, por um momento de tempo, como diz a Bíblia, que por um momento de tempo, o diabo tentou até Jesus, e a pessoa cedeu, já era. Ele é o tentador, mas é a pessoa que cria o problema. A falta de comunhão com Deus que gera o que no ser humano? Um vazio. Existem pessoas que estão ocas por dentro, vivem vazias. Por quê? Porque estão sempre cedendo aos apelos da carne, e depois vem a conta também espiritual, porque a consciência pesa, macula, a fé vai lá embaixo, as dúvidas vão lá em cima. Esse aqui, problemas graves de saúde por falta de disciplina na alimentação e vida sedentária, está lá escrito. A Bíblia fala sobre a glutonaria. A pessoa ingere muita energia e queima pouca. O que o corpo vai fazer com a energia que está ali dentro, aquilo que entrou e não gastou? Vem para cá, vem para cá. É ou não é? Vem para cá, vai para o sangue, fica ali espalhado no corpo, vai para os órgãos. Aí a pessoa vai lá no médico, e o médico vem depois com o exame e diz: xiii, a coisa está feia, hein? A coisa está feia. Aí a pessoa sai do consultório com o exame: está amarrado, diabo desgraçado, diabo maldito, eu não aceito isso aqui no exame. Pô, como é que Deus? Deus, eu não aceito. Você foi disciplinado, comeu como um glutão, se encheu do que não devia, não faz nada para poder dar saúde para o corpo, e aí começa a vir os problemas. São problemas que nascem da carne também. Tanto é que a mesma Bíblia que coloca lá a inveja como uma obra da carne, que muita gente vê a inveja como uma coisa diabólica, isso aí resolve na sexta-feira, porque é inveja, é espiritual. Sim, mas a glutonaria está na mesma classe lá de pecado, ou de obras da carne. É um desequilíbrio. A pessoa, enquanto às vezes é nova, sabe, não cuida nada da saúde, faz o que dá na telha, vive do jeito que está, tem uma vida desregrada, a idade vai chegando, o corpo não consegue mais fazer a lei da compensação, e começa a surgir um monte de problema, é igual carro, Fusca, começa a dar folga no mancal, vazamento de óleo. É uma questão de plantar e colher. Talvez alguém diga assim: bispo, tá bom, já entendi, os problemas nascem disso, agora como resolver, bispo? Porque eu não consigo. Talvez você diga assim: eu não consigo entrar no shopping e não comprar, eu não consigo sentar na mesa e não empanturrar o que está lá, eu não consigo resistir uma mulher que vem e fica dando mole para mim, ou um cara que fica dando mole para mim, bispo. Eu não consigo resistir. Aí entra aqui Gálatas 5,17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito. Esse espírito é que aí está tudo em maiúsculo.
Mas na Bíblia, na sua, aqui está tudo em maiúsculo, mas na sua Bíblia, a palavra espírito deve estar diferente, ela está com E maiúsculo, não é isso? E maiúsculo. Quando é E minúsculo, está se referindo ao espírito humano. Quando é E maiúsculo, está se referindo a qual espírito? Espírito Santo. Então, a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o quê? O que quereis. Ou seja, quando uma pessoa tem o batismo com o Espírito Santo, quando a pessoa tem o Espírito Santo dentro dela, então o Espírito de Deus luta contra a carne dela, para que ela, é como se o Espírito Santo fosse uma barreira para a carne, ele se opõe à carne, a fim de que a pessoa não faça o que ela quer, o que a natureza humana quer, porque enquanto você estiver nesse vaso de barro, eu, você, todos nós vamos ter a natureza humana. Mas se você tem o Espírito Santo, então há essa guerra, porque o Espírito Santo fica militando contra a carne. Quando você vai chegar lá na porta da loja para fazer a dívida, o Espírito Santo fala assim: você não tem condições. Pensa no final do mês, a conta vai chegar. Claro que o Espírito Santo dentro de alguém não significa dizer que ele vai controlar, mas ele vai militar contra a carne, ele vai falar, ele vai instruir, e aí você, se sensível ao Espírito Santo, vai dizer assim: está amarrado em nome de Jesus, não vou comprar, e passa direto. Vem lá a tentação de um homem, de uma mulher, que de repente tem a metade da idade do seu cônjuge, está tudo, sabe, arrumadinho, está tudo em cima, é mais bonito, é mais bonita, mas na hora que você olha o Espírito Santo, tira os olhos daí, e você está amarrado em nome de Jesus. O Espírito Santo fala, e assim por diante, até na mesa, você chega lá na mesa, o Espírito Santo diz: isso não, se você exagerar, você vai ter problema. Então a pessoa... Então, o Espírito de Deus, ele te dá capacidade de resistir aos apelos da carne. Amém, pessoal? Então é como se fosse dois times jogando um contra o outro ali, lutando um contra o outro. Ô bispo, e se a pessoa não tem o Espírito Santo? Então a carne ganha por WO, porque não tem oponente. Se quem tem o Espírito Santo tem guerra, imagine quem, se você vem na igreja, mas você não tem o batismo com o Espírito Santo, significa dizer que a sua carne, ela não está encontrando oponente, não tem. Então você escuta o pastor falar: não isso, a Bíblia diz não aquilo, não pode, você escuta, mas você não consegue, por quê? Porque não tem oposição à carne, ela não... WO, você sabe o que é WO, né? Dois times vão jogar, lá no estádio de futebol está marcado, dois times, se um faltou, o time não foi, se diz o que? O outro ganhou por WO, porque o oponente não apareceu. Tem gente que está assim, o Espírito Santo não apareceu ainda, e a carne está ganhando todas. Quem está me entendendo? E aí vem uma enxurrada de problemas e a pessoa fica: diabo desgraçado. É falta do Espírito Santo. Ele é a solução para isso. Quando você se batiza nas águas, isso tipifica que você está... Não é que a gente fala assim, quando você se batiza nas águas, a natureza humana morre. Tipifica a morte. Não quer dizer que saiu dali você não vai ser tentado, você vai virar uma pessoa que parece ser só espírito. Não, ainda está, você está num vaso de barro, mas logo depois do batismo nas águas, que tipifica seu arrependimento, demonstra seu arrependimento, entrega, se ele foi válido, logo você vai receber quem? O Espírito Santo, e o Espírito Santo é que vai dar condições
para você vencer a carne. Amém, pessoal? E aí, você passa a ter, como diz aqui em João 16:13, Jesus falou para os discípulos isso: mas quando vier aquele, o Espírito, com E o quê? Maiúsculo, de verdade, Ele vos guiará o quê? Em toda a verdade. Deixa eu descer agora para falar mais perto de vocês. Espera aí. Presta atenção, gente. Obrigado. Olha só, presta atenção. O que o Espírito vai fazer? Vos guia em toda verdade. Da hora que você se entendeu por gente, até o dia da sua morte, você vai depender de orientações, porque ninguém sabe tudo. Você pode entrar por essa porta aqui, ter 5 diplomas de faculdade, ser médico, advogado, engenheiro, arquiteto e mais alguma coisa. Você não sabe tudo. Você vai precisar sentar com um pastor ali para falar de vida espiritual. Sim ou não? Ninguém sabe toda a ciência. Ninguém conhece tudo. Da hora que a gente nasce e se entende por gente, começam as perguntas, como isso, como aquilo. Eu lembro de algumas coisas da minha infância com meu pai. Eu perdi meu pai com 13 anos de idade. Mas eu lembro de um dia, eu saí com meu pai, fui para a estação de trem. E eu lembro que eu fiquei assim, pequenininho: pai, quem faz o trem? Meu pai: filho, o trem é feito, tem a indústria que faz o trem. Mas ele é feito do que, pai? Não, ele é feito com ferro, tem isso, tem aquilo. Mas de onde vem isso, pai? Você, quando criança, você está descobrindo o mundo e a vida, você quer saber tudo, você tem que ter um guia. Normalmente os primeiros guias são quem? Os pais. Às vezes o pai fica assim: meu Deus, cada pergunta idiota. Mas é que ele está descobrindo, ele não sabe, ele quer saber. Pai, quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Sim ou não? A criança fica cheia de... Aliás, tem gente que tem dúvida disso até hoje. Mas foi a galinha, pessoal. Deus criou os animais, depois eles reproduziram. Já tira essa dúvida. Então, as pessoas querem direções. Qual o segundo guia do ser humano? Normalmente quem? Professora. Os professores. Você vai para a escola, você é professora. Professora, como é que faz isso? Professora, como é que faz aquilo? Depois que você sai dali, tem um da faculdade. Depois que você faz dali, agora você foi para a empresa trabalhar. Sim, mas tem pessoas com mais experiência que você. E vai chegar uma hora que você vai lá no setor: fulano, eu estou com um problema aí, como você está aqui há mais tempo, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? A gente precisa da vida toda. Não tem ninguém, pode ser o presidente dos Estados Unidos, ele precisa de orientações. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós vamos ter porquês e vamos precisar de direção. E ainda que você tenha pessoas, hoje em dia se fala muito de mentoria. Você pode ter como mentor seus caras mais preparados. Seja quem for, ele também não sabe tudo. O pastor não sabe tudo. O bispo não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Só tem uma pessoa que sabe tudo. Dono de toda a ciência. Onipresente, onisciente, onipotente. Quem é? O Espírito Santo. Olha só, tem guia melhor do que esse? Se você tiver o Espírito Santo, ele vai guiar você a toda a verdade. Se você tiver o Espírito Santo, você tem a mente do próprio Deus, aquele que conhece tudo. Ele conhece o seu passado melhor que você. Tem coisa que você fez e não se lembra, Deus tem tudo anotado. O Apocalipse fala dos livros das obras. Deus sabe tudo de você. Coisas que você não lembra, Ele sabe. O seu futuro que você não sabe, Deus já sabe. Ué, bicho, como é que Deus sabe meu futuro? Então Ele já escreveu meu futuro? Não, é que Ele já sabe que
pelo que você é, pela tua essência, Ele já sabe quais serão as suas escolhas. Ele sabe quais são as suas inclinações, Ele sabe quais são as suas preferências, e Ele já sabe o que você vai decidir. Ele falou para Rebeca quando Jacó e Esaú estavam no ventre dela: esse aqui vai dominar esse aqui. 2 nações vão sair de você. Deus já sabe o que a gente vai escolher para comer amanhã no almoço. Quem está me entendendo faz assim. Ele conhece tudo. Se você tiver o Espírito Santo, então você vai ter esse guia. Quem entendeu direitinho? Só para finalizar, para a gente buscar Ele. Bispo, o que eu preciso para ter o Espírito Santo? Porque nenhum de nós merece. Merece? Não. Você precisa da misericórdia. Domingo agora vai ser o domingo do quê? Da misericórdia. Só pela misericórdia para a gente receber o Espírito Santo. Eu tenho pela misericórdia de Deus, não porque eu mereço. Bispo, o que eu preciso para ter a misericórdia? Você precisa ser sincero. Se você se derramar diante de Deus agora, com sinceridade, confessar os seus erros, suas culpas, se humilhar, o Espírito Santo virá sobre você. Quem entendeu direitinho? Fique de pé.